Aceitam? Vocês já devem conhecer a série da Netflix Bem-vindos à Vizinhança, que é do mesmo criador de Dahmer, um canibal americano. Mas vocês conhecem a história macabra por trás dela? Se não conhece, puxa a cadeira, senta no chão que lá vem a história. O ano é de 2014, Westfield, Nova Jersey. Maria e Derek, que são um casal, compram uma casa gigantesca de $1.400.000 para eles e seus 3 filhos em Boulevard 657, que é a 30ª cidade mais segura dos Estados Unidos. Eles começam a fazer as reformas na casa e mesmo antes dela se tornar pública à venda, 3 dias depois eles recebem uma carta anônima assinada como o Vigia. E eu vou ler as cartas, né, que eles receberam aqui para vocês. Eu dei uma pesquisada, vi várias fontes e algumas das fontes, não sei por que, desmembraram as cartas, né? Então eu juntei elas, as informações, da forma que eu achei mais coerente, de acordo com todas as fontes que eu pesquisei. A primeira carta diz o seguinte: querido novo vizinho 567 Boulevard, permita-me lhe dar as boas-vindas ao bairro. Como você veio parar aqui? A 657 chamou você com sua força? Esta casa tem sido assunto da minha família há décadas. À medida que se aproxima seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e esperar a sua segunda vinda. Meu avô vigiou a casa em 1920 e meu pai em 1960. E agora é minha vez. Quem sou eu? Há centenas de carros que passam na rua todos os dias. Talvez eu seja um deles. Olhe da janela para a rua, para todas as pessoas que passam todos os dias na frente da casa. Talvez eu seja uma delas. Você tem filhos, eu os vi. Até agora, contei 3. Você precisa encher a casa com sangue jovem que eu pedi? Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento? Ou foi a ganância para trazer seus filhos? Assim que tiver seus nomes, vou chamá-los e atraí-los para mim. Que comecem as festas. O Vigia. Eles ficaram super assustados com essa carta em tom de ameaça e eles resolveram falar então com a família Woods, que eram os donos anteriores da casa, para ver se eles sabiam de alguma coisa, e eles falaram que nesses 28 anos que eles moraram na casa, eles receberam apenas uma carta que não tinha em nada tom ameaçador, então eles não deram bola e botaram uma carta fora. Inclusive, eles afirmaram que eles criaram a filha deles lá e nunca tiveram problema nenhum e só tem coisas boas a falar sobre esta casa. Aí, junto com a família Woods, eles vão, né, relatar essa carta e falar que estão com medo de se mudar. E a polícia pede para eles não falarem mais para ninguém sobre isso, porque a partir daquele momento, todo mundo poderia ser suspeito. Tá, mas Mari, tem como ficar pior? Tem. Eles continuaram arrumando, reformando a casa aos pouquinhos, com um pouco de receio ainda. E 2 semanas depois, dia 18 de junho, eles recebem a segunda carta do Vigia, só que dessa vez falando coisas bem pessoais, como data de nascimento das crianças, nome, apelido e reformas que eles estavam fazendo dentro da casa que não dava para ver de fora. Tenho o prazer de anunciar que sei o nome dos teus 3 filhos. Você fala a eles com frequência. Vi que uma delas pinta na varanda. É a artista da família? Também vi as reformas internas. A casa não gostou das mudanças. Está tirando a sua identidade. Você a deixou tão chique. Ela está chorando de dor. Sabe, fazem anos que o sangue jovem governou os corredores da casa. Os anos 60 foram uma boa época. A casa estava cheia de vida e sangue jovem. Já encontrou todos os segredos que ela guarda? O sangue jovem jogará no porão? Eles têm medo de descer lá sozinhos? Eu ficaria com medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos no segundo andar? Quem tem os quartos na frente para a rua? Saberei assim que se mudarem. Isso me ajuda a saber em qual quarto cada um está e me planejar melhor. Meu pai vigiou 657 Boulevard até a sua morte e agora é minha vez. Espero o dia que o sangue jovem será meu novamente. Aí depois disso, eles decidiram que não iam mais se mudar para casa e algumas fontes falam até que eles foram morar na casa dos pais da Maria. E claro que tem como ficar pior. Dia 18 de julho chega a terceira carta. Para onde você foi? 657 Boulevard sente sua falta. Você que conhece a história da casa, sabe que está dentro dos muros da 657? Por que está aqui? Eu descobrirei. Percebi que pretende destruir a casa. Má jogada.
Você não quer deixar a casa infeliz, né? As portas e janelas permitem que eu observe seus passos. Quem sou eu? O vigia que está no controle da casa e há quase 2 décadas. A família Woods entregou a casa a você. Era a hora deles seguirem em frente. Gentilmente venderam quando pedi. 657 Boulevard é minha vida, meu trabalho e obsessão. E agora a família Broaddus também. Bem-vindos ao produto de sua ganância. A ganância foi quem trouxe as últimas 3 famílias até a casa e agora trouxe vocês até mim. Boulevard está ansioso para que você se mude. Aí depois da 3ª carta, eles decidiram que eles não iam mais se mudar e que eles iam vender, mas a história já meio que estava se espalhando pela vizinhança, então dificultou bastante e a polícia investigava e não achava absolutamente nada. Até que eles decidiram contratar um ex-agente do FBI e ele fez análise das cartas e achou algumas coisas em comum. Como, por exemplo, ele sempre fazia uma saudação e depois falava do clima, do dia, a falta de palavrões, a linguagem parecia uma pessoa ser mais culta, né, que lia bastante, parecia ser uma pessoa mais velha. Tinha alguns erros que pareciam ser propositais, porque aparentemente a pessoa era bem culta. Aí eles decidiram contratar um linguista forense, mas não encontraram nada além disso. Aí, como eles não encontraram nada, eles resolveram abrir um processo contra a família Woods, alegando que eles não tinham sido avisados sobre essas cartas ameaçadoras. Mas como não tinha prova de nada, a família Woods, né, sempre reforçando o quanto eles gostavam da casa e viveram momentos muito bons, não deu em nada. Porém, o caso foi pra mídia e tinha gente de tudo que é lugar e repórter na frente da casa, então a casa se tornou muito popular. E agora presta bem atenção no que vai acontecer a seguir. Eles entraram em contato com uma empresa para tentar destruir aquela casa e dividir o lote em 2, construindo 2 casas. Porém, não foi aceito porque naquele bairro tinha um tamanho mínimo para construir uma casa e o lote não conseguia, sendo dividido em 2, ele não conseguia suprir esse tamanho. Guardaram bem essa informação? Beleza, então vamos continuar a história. Passam-se 2 anos e uma família resolve alugar a casa, mas com uma condição de que se eles recebessem uma carta de ameaça, o contrato poderia ser anulado. Então, 2 semanas depois, chega a 4ª carta. E essa carta, ela é a mais ameaçadora de todas. Vil e rancoroso Derek e sua esposa Maria. 657 Boulevard sobreviveu à sua tentativa de assalto e permaneceu forte com um exército de apoiadores barricando seus portões. Meus soldados de Boulevard seguiram minhas ordens e concluíram sua missão. Salvaram a alma de 657. Todos saúdam o vigia. Talvez um acidente de carro? Talvez um incêndio. Talvez algo tão simples como uma doença leve que parece nunca ir embora, mas te faz adoecer dia após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal ou ente querido. Aviões, carros e bicicletas caem, e ossos se quebram. Você é desprezado pela casa e o vigia venceu. Quer saber quem sou? Vire-se. Talvez tenha até falado comigo, um dos vizinhos que não tem ideia de quem o vigia possa ser. Ou saiba, mas está com medo de contar. Boa jogada. Após essa 4ª casa, a família que estava alugando nela decidiu que ela continuaria alugando a casa caso fossem instaladas mais câmeras e assim foi feito. E a polícia continuava fazendo suas investigações, mas não encontrava nada. Nenhuma digital, nenhuma pista, nada. Aí lembra da informação dos 2 lotes que eles queriam dividir o lote em 2 e fazer 2 casas? Pois é, então se liga só. Em 2018, a mesma diretoria que não tinha aprovado a divisão do lote dos Broaddus acabou aprovando a divisão de um outro lote próximo à casa no mesmo bairro. E todas as reivindicações feitas pelos Broaddus até 2019 foram retiradas do tribunal. Eles nunca acharam quem era o vigia, mas surgiram algumas teorias sobre. E se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários aí que eu faço um vídeo somente das melhores teorias, das mais coerentes. E para finalizar aqui o caso, em 2019 eles conseguiram vender a casa e nunca mais tiveram pista do vigia e nem das cartas. Então, se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês querem que eu traga as teorias e se a série tá boa, porque eu ainda não assisti. E a dúvida que fica é, qual vai ser o próximo?